História 1. A Mulher da Estrada 23 Montana é conhecida por suas florestas densas e longas rodovias, cortando o vazio. A Estrada 23, uma dessas rotas esquecidas pelo tempo, serpenteia por quilômetros sem um único posto, casa ou sinal de civilização. Era nessa estrada, em novembro de 1997, que James Callahan fazia seu trajeto habitual de volta para casa. Ele era um mecânico de 38 anos, conhecido em sua pequena comunidade por ser trabalhador, reservado e metódico. Sempre tomava o mesmo caminho, sempre nos mesmos horários. Naquela noite, o clima estava estranho. Um nevoeiro espesso cobria o asfalto e o sinal do rádio estava falhando. Ainda assim, James seguiu viagem, como sempre fazia. Mas ele não chegou em casa. O carro foi encontrado no dia seguinte por um fazendeiro local. O motor ainda estava ligado, os faróis acesos, a porta do motorista aberta e nenhum sinal de James. Na lateral do carro, marcas de pegadas, apenas um par, indo do veículo até o acostamento e depois, nada. Foi o início de um caso que desafiaria não só as autoridades, mas a própria compreensão da comunidade local sobre o que é seguro e o que existe além da estrada. Quando o carro de James foi encontrado, as autoridades locais assumiram, a princípio, que ele havia se perdido no nevoeiro e saído em busca de ajuda. Mas havia algo errado. O carro estava perfeitamente funcional, o tanque ainda com combustível e o celular de James repousava no banco do passageiro, sem qualquer sinal de tentativa de ligação. O mais inquietante, porém, era a posição das pegadas. Elas iam até a beira do mato, mas não voltavam. Nenhum arrasto, nenhuma continuação na vegetação molhada, como se ele simplesmente tivesse se desfeito no ar. Os cães farejadores perderam o cheiro poucos metros além do acostamento. Helicópteros sobrevoaram a região por 2 dias. Nenhuma pista. A esposa de James, Maureen, foi quem levantou a primeira possibilidade que a polícia evitava considerar. Ele parou por causa de alguém, ele viu alguma coisa. Um caminhoneiro que passava pela região naquela mesma noite se apresentou dias depois. Ele alegava ter visto um vulto feminino parado à margem da estrada por volta das 22h10, pouco antes do ponto onde o carro de James foi encontrado. Ela não parecia pedir ajuda, ela só olhava. O depoimento não foi considerado conclusivo, mas plantou a semente da dúvida. Outros relatos semelhantes começaram a surgir. Um agricultor disse ter visto uma mulher em roupas claras, parada no meio da estrada em uma noite anterior ao desaparecimento. Outro, um ciclista noturno, descreveu algo ainda mais perturbador. Ela atravessou na minha frente. Eu quase caí, mas quando olhei para trás, não tinha ninguém. James se tornou o epicentro de algo maior. Sua ficha policial era limpa, sem histórico de doenças mentais. A relação com a esposa era estável, nenhuma dívida, nenhuma motivação para desaparecer. O FBI chegou a ser consultado. Técnicos analisaram os pneus, a rota, o histórico de GPS do carro. Tudo indicava uma parada brusca, como se algo o obrigasse a parar repentinamente. E havia um último detalhe. No painel do carro havia uma única marca deixada com os dedos sujos de lama. Um desenho estranho, circular, com um traço vertical cortando-o ao meio. Não combinava com nenhuma marca conhecida. Quando uma semana se passou sem respostas, os moradores da região começaram a evitar a estrada 23 à noite. Para a polícia, o desaparecimento era inconclusivo. Para os locais, James Callahan havia sido levado. Mas, levado por quem? Ou por quê? O mistério só aumentaria nas semanas seguintes, quando outros motoristas começaram a relatar encontros com a mesma figura que James teria visto antes de desaparecer. E foi aí que a história saiu do âmbito da lógica para mergulhar no impossível. O caso de James Callahan foi inicialmente tratado como mais um desaparecimento em área rural, mas com o passar dos dias e o acúmulo de relatos similares, o tom da investigação mudou. O xerife da cidade, Donald Reeves, um homem prático e veterano da polícia de Montana, declarou em coletiva: "Não temos indícios de crime, mas algo está acontecendo naquela estrada. E nós vamos descobrir o quê?" Nos primeiros 10 dias, a equipe de busca contava com voluntários, cães farejadores, drones e apoio aéreo. Varreduras térmicas foram feitas ao longo de 10 quilômetros da estrada 23. Nada, nem peças de roupa, nem manchas, nem qualquer tipo de objeto que pudesse ter caído do corpo de James. A vegetação densa dificultava
limitava a visibilidade. Mas nem mesmo um corpo animal em decomposição foi encontrado nas buscas. Enquanto isso, os relatos continuavam a surgir. O padrão era o mesmo. Motoristas alegando ter visto uma mulher à margem da estrada, sempre no mesmo trecho, próximo ao ponto onde o carro de James foi achado. Uma equipe especializada em perfis comportamentais foi chamada. O objetivo era verificar se aquilo era apenas histeria coletiva, influenciada pela cobertura da imprensa local. Mas a semelhança entre os relatos era desconcertante. Pessoas que não se conheciam descreviam a mulher da mesma forma, pálida, trajando algo parecido com um vestido hospitalar ou camisola antiga, cabelos escuros cobrindo parcialmente o rosto e sempre parada, sem fazer sinal, sem se mover. A polícia começou a fazer rondas regulares à noite. Instalaram câmeras de monitoramento em árvores camufladas, postes improvisados e até drones com visão noturna. Em uma das gravações, um dos agentes garantiu ter capturado algo incomum. Por volta das 22h17, uma forma humana parece surgir do acostamento e atravessar lentamente a pista. No entanto, ao revisar o vídeo, apenas um borrão escuro é visível. No quadro seguinte, a imagem distorce. Os técnicos responsáveis pela análise afirmaram que o arquivo sofreu corrupção espontânea. Outro policial, o tenente Mark Dillon, declarou em sigilo para um jornalista local: "Algo naquela estrada não quer ser registrado. Toda vez que conseguimos alguma coisa, falha ou some." Já se passavam 3 semanas desde o desaparecimento de James, e então um segundo caso ocorreu. Uma jovem chamada Elaine Foster dirigia sozinha voltando do trabalho em uma lanchonete quando viu uma mulher parada no meio da pista. Ela freou bruscamente e desviou, quase caindo na valeta. Quando saiu do carro para verificar, não havia ninguém. O carro dela, no entanto, apresentou falhas elétricas logo em seguida. Elaine só conseguiu ligar o veículo novamente após 30 minutos. Nesse tempo, ela alegou ter ouvido sussurros vindos do mato, mesmo trancada dentro do carro. A polícia tentou rastrear pegadas no local. Encontraram um padrão semelhante ao deixado ao lado do carro de James: pés descalços. Um novo padrão estava se formando, e cada elemento parecia contrariar qualquer explicação racional. A imprensa regional começou a cobrir o caso de maneira sensacionalista. Manchetes como "Fantasma de estrada causa desaparecimentos" se espalharam, atraindo curiosos e paranormais amadores. Um deles, identificado como Randall Pierce, alegou ter conseguido contato com uma presença no local, afirmando que a estrada estava marcada por algo antigo que não aceita ser ignorado. A polícia se recusou a comentar tais alegações. Um último esforço foi feito no 30º dia. Toda a área ao redor da estrada foi isolada para uma varredura profunda, com a ajuda de equipes da Guarda Nacional local. Detectores de metais, escavadeiras e até sensores de movimento foram usados. O que encontraram? Uma pequena cova coberta por folhas, a cerca de 50 metros do acostamento. Dentro não havia corpo, apenas um vestido branco, sujo de barro seco, e um colar com uma cruz de madeira. Nada disso pertencia a James. Sem mais pistas, sem corpo e com os recursos da delegacia esgotados, o caso foi oficialmente suspenso, mas os arquivos continuavam abertos. A Estrada 23 agora era vista como maldita, e para muitos não restava dúvida: James não desapareceu, ele foi levado. Com o arquivamento oficial do caso, a cobertura da imprensa diminuiu, mas o medo local cresceu, e foi nesse vácuo que os relatos começaram a se multiplicar, vindos não apenas de moradores, mas de estranhos que cruzavam a Estrada 23 por acidente ou necessidade. O primeiro relato pós-investigação veio de um caminhoneiro chamado Raul Jensen. Era umas 3 da manhã. Estava descendo pela 23ª com a carga de feno. De repente, vejo uma mulher parada na beira da pista,
completamente imóvel. Achei que era uma moradora local. Tentei buzinar. Nada. Quando passei por ela, olhei pelo espelho lateral e juro por Deus, ela estava no meio da estrada, virada para o meu caminhão, como se tivesse se movido em segundos. Raul teve uma crise nervosa e foi encontrado no acostamento, com os faróis ainda ligados e o rádio chiando ruídos estáticos. Em outro caso, um casal que viajava à noite teve uma experiência ainda mais assustadora. Eles viram a mulher parada, mas, ao passarem por ela, o carro desligou completamente. Quando o marido desceu para verificar o motor, ouviu 3 batidas secas na lataria do carro. A esposa, dentro do veículo, gritou: "Ela está olhando pela janela!" Ao voltar ao carro, a mulher estava em estado de choque. Repetia apenas: "Ela não tem olhos." Casos assim se tornaram mais frequentes, sempre no mesmo trecho, entre os marcos 81 e 84 da rodovia. Buscando entender o que poderia estar acontecendo, um grupo de investigadores paranormais se deslocou até o local. Usando câmeras térmicas e sensores de campo eletromagnético, passaram 3 noites acampados perto do acostamento. Na terceira noite, captaram um som estranho, um tipo de lamento feminino, grave e prolongado, vindo da floresta próxima. Quando tentaram localizar a fonte, todas as câmeras pararam de funcionar simultaneamente. Os dados dos sensores também apresentaram falhas e os dispositivos de GPS ficaram sem sinal, mesmo em céu aberto. Um dos membros da equipe, Chloe Wexler, afirmou em entrevista: "Não era só sensação, havia algo ali. A floresta tinha cheiro de coisa morta e por um instante, juro, ouvi meu nome sussurrado. Era a voz da minha mãe, mas minha mãe morreu em 2019. Os vídeos da expedição foram disponibilizados online. Em um dos trechos, é possível ouvir um estalo seco, como de galho quebrando, seguido de uma interferência eletrônica. Curiosos começaram a visitar o local. Alguns saíam rapidamente, em pânico. Outros deixavam objetos no acostamento, velas, flores, crucifixos, como se tentassem apaziguar algo invisível. Um relato perturbador veio de uma jovem chamada Dana Hurst, de 17 anos. Ela e 2 amigas dirigiam pela estrada para uma viagem entre cidades. Elas pararam para tirar fotos noturnas no acostamento. Quando revisaram as imagens no celular, notaram algo no fundo de uma delas. Uma figura feminina parada entre as árvores, observando. O mais assustador, nenhuma das 3 a viu naquele momento. O arquivo da foto foi analisado posteriormente por um técnico em imagem, que confirmou: não havia indícios de montagem. A luz que iluminava a figura vinha do mesmo farol do carro. Dana publicou o caso online. Em menos de uma semana, o vídeo teve mais de 400 mil visualizações. Isso atraiu ainda mais atenção para a estrada. Mas, junto com os curiosos, vieram os acidentes. Em 2 meses, 7 colisões foram registradas no mesmo trecho. Em 4 desses casos, os motoristas alegaram ter desviado de alguém no meio da estrada. Um deles morreu ao bater contra uma árvore. Seus últimos registros no celular foram 2 áudios enviados por mensagem de voz. "Tem uma mulher parada aqui, cara. Isso é pegadinha? Ela tá andando na minha direção." O áudio termina com um som de aceleração súbita. As autoridades tentaram bloquear o trecho para a investigação, mas sem evidência concreta ou crime identificado, não puderam interditar a rodovia. O medo tomou conta das redondezas. Moradores passaram a fazer desvios de até 60 quilômetros para evitar a estrada 23 após o pôr do sol. Um pastor local chegou a realizar uma vigília no local, tentando expulsar a entidade. Disse ter sentido presenças que não são deste mundo e que algo muito antigo habitava ali. Ele parou de falar sobre o assunto meses depois. Alguns dizem que passou a ter pesadelos frequentes. Os registros continuavam, mas com o tempo, muitos deixaram de denunciar. A estrada, antes apenas deserta, tornou-se evitada. E James Callahan, seu rosto ainda estampa cartazes desbotados em alguns postes da região. Mas agora, quase ninguém se pergunta mais onde ele foi parar. A pergunta passou a ser outra: o que
ele viu antes de sumir? 3 anos se passaram desde o desaparecimento de James Callahan. O caso permanece arquivado. Nenhuma nova pista foi encontrada, nenhum corpo, nenhum rastro. A Estrada 23 foi oficialmente mantida em operação, mas sua fama se consolidou como uma das vias mais evitadas do estado. À noite, os faróis que passam por ali são poucos e quase sempre apressados. A figura da mulher tornou-se lenda local. Os mais velhos sussurram que se trata de uma alma penada, vítima de um antigo acidente não registrado. Outros dizem que é algo muito mais antigo, uma entidade ligada à terra, à estrada em si. Algo que se alimenta dos que param. Houve tentativas de exorcismo, investigações particulares e até documentários independentes. Nada trouxe respostas. Alguns estudiosos do oculto associaram o símbolo deixado no carro de James, o círculo cortado, a uma marca ancestral de banimento, usada para conter entidades entre dois mundos. Mas quem a desenhou e por quê? A esposa de James, Maureen, mudou-se do estado. Em sua última entrevista, disse algo que poucos esquecem. James era cético. Ele não acreditava em nada disso. Mas talvez a estrada não se importe com o que acreditamos. Talvez ela só queira que acreditemos depois. A história termina sem resolução. Mas se um dia você passar pela Estrada 23 e vir uma figura parada à margem, não pare, não buzine, não desça, apenas siga, porque James Callahan parou e nunca mais voltou. História 2. A Casa das Vozes. No final de 2008, uma propriedade isolada na zona rural do Missouri começou a chamar a atenção das autoridades por motivos tão estranhos quanto inexplicáveis. O local, uma casa simples de madeira cercada por campos de milho, pertencia a Harold e Martha Ellison, um casal aposentado que havia se mudado para lá em busca de tranquilidade. Eles só aguentaram 6 meses. A primeira ligação à polícia foi registrada em 14 de dezembro. Martha relatava sons de passos no sótão durante a madrugada, mesmo quando a casa estava trancada. Policiais foram até o local, fizeram uma vistoria completa e não encontraram sinal de arrombamento, nem no sótão, nem em qualquer outro cômodo. 2 dias depois, outra ligação. Tem alguém sussurrando dentro das paredes. Dessa vez, os oficiais atribuíram o som a animais. Ratos ou guaxinins poderiam estar fazendo ninhos. Um exterminador foi chamado, mas não encontrou sinais de infestação. Nenhum ninho, nenhum excremento. As semanas seguintes foram marcadas por uma escalada nos relatos. Sons de vozes baixas ecoavam durante a noite, às vezes em cômodos onde não havia ninguém. Mais estranho, as vozes pareciam chamar o nome de Martha. Em janeiro, o casal começou a gravar os sons com um gravador digital. Em uma das gravações, compartilhada com a polícia, ouve-se claramente uma voz feminina repetindo em tom choroso: "Volta pra cá! Volta pra cá!" As autoridades ainda não haviam aberto investigação formal, mas um dos agentes, ao ouvir o áudio, disse em voz baixa: "Essa voz está vindo de dentro da casa, não do lado de fora." Martha passou a apresentar sinais de paranoia. Trancava todas as portas com até 3 trincos, espalhava sal nos cantos da casa e dizia à vizinhança que eles estavam tentando trazê-la de volta para algo que ela não lembrava. Harold, cada vez mais preocupado, instalou câmeras internas. O objetivo era tranquilizar a esposa, provando que não havia nada lá. Mas o que ele gravou apenas aprofundou o terror. Em uma das madrugadas, a câmera do corredor captou uma silhueta escura atravessando a parede do banheiro. Ela não abriu a porta, ela simplesmente emergiu da parede, caminhando lentamente em direção ao quarto do casal. O vídeo foi entregue à polícia. As autoridades consideraram que poderia ser uma falha técnica ou uma manipulação digital, apesar de o próprio técnico do departamento afirmar que o arquivo não apresentava sinais de edição. A partir de então, os relatos se tornaram mais sinistros. Martha começou a acordar com marcas no corpo, pequenos arranhões em locais de difícil acesso, como as costas. Ela afirmava que alguém ficava parado ao lado da cama, observando, mas nunca conseguia ver o rosto. Em fevereiro,
O casal fugiu da casa no meio da madrugada, dirigindo até a delegacia local e implorando para passar a noite ali. A casa está chamando coisas e agora elas sabem o nosso nome. No dia seguinte, decidiram nunca mais voltar. Deixaram todos os móveis e pertences. A propriedade foi abandonada. A polícia entrou com mandado para investigação de perturbação e possíveis invasões, mas o que encontraram na vistoria inicial deixou a equipe desconcertada. Em todas as paredes internas da casa, por trás de quadros, armários e móveis, alguém havia escrito frases repetidas à mão, em uma tinta quase apagada. As frases diziam: "Você já esteve aqui antes. Lembre-se de quem você é." A caligrafia, segundo peritos, era da própria Martha, mas ela negou. "Eu nunca escrevi isso. Juro por Deus, eu nunca escreveria isso." Após a fuga dos Ellison, a casa permaneceu vazia por quase 2 meses. As autoridades locais, embora céticas, concordaram em manter rondas esporádicas no local devido à crescente curiosidade da população e da imprensa regional. Em março de 2009, a primeira violação foi registrada. Um grupo de adolescentes invadiu a casa com celulares e lanternas, com a intenção de filmar um vídeo para a internet. O vídeo publicado durava apenas 4 minutos. Os jovens percorriam os corredores, comentando sobre a fama do local, rindo nervosamente. Mas nos segundos finais, enquanto filmavam a escada para o sótão, um som agudo, como um grito abafado, surgiu ao fundo. Um dos rapazes deixou cair o celular, que continuou filmando de lado. O vídeo se tornou viral rapidamente. O som no final foi analisado e identificado como voz humana feminina em frequência alterada. No entanto, os adolescentes nunca falaram publicamente sobre o que viram. Um deles, pressionado por jornalistas locais, apenas disse: "A casa não está vazia. Nunca esteve." As imagens motivaram uma nova visita oficial da polícia, dessa vez acompanhados de técnicos forenses e psicólogos. Durante a inspeção, encontraram mais inscrições nas paredes, desta vez atrás do forro do sótão. A frase repetida ali era: "Eles esqueceram o que fizeram." A letra também correspondia à de Martha, mas a perícia notou que algumas das inscrições estavam escritas por dentro, no lado interno da parede, onde nenhum ser humano conseguiria acessar sem desmontar a estrutura. Começaram a surgir rumores de que a casa poderia estar relacionada a eventos mais antigos. Um historiador local, Paul Greenberg, resolveu investigar os registros da propriedade e descobriu que, no século XIX, o terreno abrigava um pequeno asilo privado para mulheres diagnosticadas com histeria, um termo da época para distúrbios psicológicos femininos. O asilo, chamado Retiro de Saint Elora, havia sido fechado após um incêndio misterioso em 1873. Relatórios da época indicavam que 13 mulheres morreram trancadas no porão, pois os funcionários haviam fugido durante o incêndio. Uma planta antiga da construção mostrava que a casa atual havia sido erguida exatamente sobre os alicerces do antigo asilo. Um detalhe chamou atenção: o porão da casa dos Ellison, o mesmo porão onde Harold armazenava ferramentas, estava localizado no mesmo espaço onde era mantido o alojamento das pacientes confinadas. Quando a polícia retornou com uma equipe de escavação leve, encontraram restos de correntes oxidadas, fragmentos de madeira carbonizada e, em uma das paredes do porão, palavras esculpidas com força em blocos de pedra: "Nós estamos aqui." A atmosfera em torno da casa se tornou tão pesada que os próprios policiais começaram a relatar desconfortos. Um deles, oficial Marlon Rees, pediu afastamento após dizer que ouvia orações em latim durante o turno, mesmo com o rádio desligado. Pouco tempo depois, um morador da área rural próxima, Thomas Keller, relatou ter visto luzes acesas no interior da casa durante a madrugada. Quando chamou a polícia, eles chegaram ao local e encontraram tudo apagado, com portas trancadas. Mas, ao revisar a câmera corporal de um dos agentes, uma figura pálida e de cabelos longos aparece brevemente atrás de uma janela do segundo andar. O vídeo foi arquivado, nunca liberado ao público. Diante da pressão crescente, o xerife do condado solicitou um estudo psicológico do casal Ellison. A análise concluiu que nem Harold nem Martha
apresentavam sinais de psicose ou tendências delirantes. Eram pessoas comuns, assustadas por algo que nunca entenderam. O investigador-chefe da época, detetive Harold Meeks, deu uma única entrevista antes de se aposentar. Quando perguntado se acreditava nas histórias, respondeu: "Aquela casa não é apenas velha, ela lembra. E às vezes, quando lembra demais, tenta fazer a gente lembrar também." Após isso, o caso foi fechado. A propriedade foi considerada condenada por instabilidade estrutural e lacrada pelas autoridades. Mas, mesmo lacrada, relatos de sussurros e luzes continuam aparecendo nas noites mais silenciosas, principalmente nos dias 14 de dezembro, a data do primeiro chamado. O mesmo dia em que, segundo registros do asilo, as vozes começaram a ser ouvidas pela primeira vez em 1872. A última inspeção oficial à Casa das Vozes aconteceu em 19 de abril de 2009. Após essa data, nenhum agente da lei retornaria por iniciativa própria. A equipe envolvida na investigação, composta por 4 policiais, 2 técnicos forenses e um perito estrutural, ficou no local por menos de 3 horas. O relatório do xerife afirma que o local apresenta riscos físicos e psicológicos aos envolvidos. Nenhuma explicação mais técnica foi adicionada. Uma das razões teria sido um episódio que ocorreu no porão durante essa última visita. O perito estrutural, Dennis Romero, escutou o que descreveu como sussurros coordenados enquanto analisava uma das paredes internas. Segundo ele, as vozes vinham de dentro da parede e pareciam repetir em uníssono: "Acorda, acorda, acorda." Dennis desmaiou por alguns minutos. Quando recuperou a consciência, estava fora da casa, do lado de fora, sendo assistido por um dos policiais. O mais assustador, ninguém viu como ele saiu. As gravações da câmera corporal do oficial mais próximo mostraram 2 minutos de ruído branco, com o tempo travado, como se o tempo tivesse parado brevemente dentro da casa. O vídeo foi analisado por especialistas da universidade local. Nenhuma explicação técnica foi encontrada. Após esse evento, a equipe decidiu encerrar as atividades. A propriedade foi considerada insegura e sua entrada passou a ser proibida por ordem judicial. Os Ellison foram oficialmente dispensados de qualquer responsabilidade legal sobre a estrutura. A casa permanece no nome deles apenas no papel. Harold voltou à vida normal com dificuldades, mas Martha foi internada 6 meses depois em uma clínica psiquiátrica após um episódio de confusão severa. Segundo familiares, ela repetia frases desconexas como: "Elas estão esperando, elas sabem que eu escutei." O psiquiatra responsável pelo tratamento de Martha afirmou em laudo confidencial que ela apresentava memórias implantadas, lembranças que não pareciam fazer parte de sua própria vida, mas que ela acreditava serem reais. Em uma dessas memórias, Martha descrevia ser uma mulher chamada Lillian, presa em um quarto escuro com outras pessoas, todas pedindo para serem soltas. O mais intrigante, o nome Lillian Bowers consta nos arquivos do antigo asilo destruído em 1873. Ela foi uma das pacientes mortas no incêndio, segundo registros médicos. O caso foi arquivado oficialmente em julho de 2009, classificado como sem evidências conclusivas de crime ou atividade paranormal verificável. No entanto, um dos agentes envolvidos, oficial Pete Lawson, deixou a força logo após a última visita à casa. Em um fórum online anônimo, posteriormente vinculado a ele, Pete escreveu: "O erro foi achar que era uma casa. Não era. Aquilo é um eco, uma ferida aberta no tempo. Não se pode investigar um lugar onde o tempo não está funcionando direito." O xerife do condado recusou-se a comentar a declaração. Hoje, a casa permanece de pé, com janelas tapadas por tábuas e portas lacradas com correntes. A cerca de arame farpado foi instalada para afastar curiosos, mas há quem diga que, em algumas noites, luzes fracas continuam a piscar por entre as frestas e que, se você se aproximar em silêncio, pode ouvir vozes chamando nomes que ninguém mais conhece, nomes de pessoas que ainda nem nasceram. O tempo parece ter parado lá dentro, ou talvez esteja esperando reiniciar. Em março de 2014, 5 anos após o arquivamento do caso Ellison, a propriedade voltou às manchetes. Discretamente,
em fóruns obscuros e blogs dedicados a fenômenos paranormais. O motivo? Uma equipe de investigação amadora, o grupo Midnight Signal, publicou um vídeo afirmando ter conseguido entrar na casa durante uma noite chuvosa, usando um acesso lateral destruído pela erosão. No vídeo, gravado com equipamentos noturnos, os 3 membros percorrem a casa com cautela. Ao início, apenas poeira, silêncio e móveis abandonados. Mas após alguns minutos, enquanto exploram o corredor do andar de cima, o microfone de lapela de um deles começa a captar um som muito específico. Passos. Mas não os deles. Os 3 param. Um deles diz: "Vocês ouviram isso? Tem alguém no andar de baixo." Eles descem. No vídeo pode-se ver uma das portas do porão entreaberta, apesar de ter sido lacrada pelas autoridades. Um dos membros se aproxima lentamente, tentando iluminar a escada com uma lanterna. O vídeo corta subitamente. A parte final, publicada 2 dias depois, mostra os investigadores em uma transmissão ao vivo, visivelmente abalados. Um deles, chamado Eric, diz: Algo saiu do porão. E não fazia sentido. Não tinha rosto. E não fazia som com os pés. Os membros abandonaram o canal e nunca mais fizeram postagens. Um deles, contatado por um jornalista, se recusou a falar sobre o ocorrido e mudou de estado pouco depois. O vídeo original foi retirado do ar após um suposto pedido do condado de Denton, onde a propriedade se localiza, mas cópias continuam circulando em fóruns underground. O interesse pela casa reacendeu e novos relatos surgiram. Um caminhoneiro que trafegava pela estrada próxima, em setembro daquele ano, relatou ter visto uma figura feminina parada ao lado da cerca, olhando fixamente para a casa. Quando ele reduziu a velocidade para observar melhor, ela desapareceu diante dos olhos dele, como se tivesse sido apagada. Em outubro, um antigo carteiro da região, aposentado desde 2005, enviou uma carta anônima para a delegacia local. O conteúdo foi divulgado mais tarde por um ex-oficial. Houve um período entre 1986 e 1988 em que cartas começaram a ser entregues naquela casa, mas ninguém morava lá na época. As cartas vinham com remetente ilegível e todas diziam a mesma coisa: acorde, lembre-se, o ciclo precisa fechar. Em um episódio ainda mais perturbador, 2 moradores da região disseram ter ouvido vozes em suas próprias casas, vozes femininas, chamando por Marta. Nenhum deles conhecia os Ellison ou tinha envolvimento com o caso. Isso levantou uma nova teoria entre pesquisadores independentes, a de que o fenômeno não estava limitado à casa. Ele poderia ter se espalhado. Talvez a ferida aberta em 1873, quando as mulheres foram deixadas para morrer, nunca tenha sido realmente fechada. Talvez quem ou o que se comunica por trás dessas paredes ainda esteja procurando por testemunhas, por vozes que escutem. A última notícia veio em 2018, quando um dos membros da equipe Midnight Signal foi internado por surto psicótico. Durante o surto, gritava: Elas sabem que eu vi. Elas sabem que eu sei o que fizeram. Em sua ficha médica, consta uma observação feita por um enfermeiro da ala psiquiátrica. Durante as madrugadas, ele murmura nomes de mulheres mortas há mais de um século. Nomes que não constam em sua história clínica, mas que aparecem nos arquivos do antigo asilo de St. Elora. A Casa das Vozes permanece fechada, mas tudo indica que o silêncio lá dentro é apenas uma pausa, uma respiração presa, aguardando o próximo a ouvir. A história da Casa das Vozes nunca foi oficialmente explicada. Não houve prisões, confissões ou respostas definitivas, apenas fragmentos de medo, de memórias distorcidas e de registros impossíveis de serem comprovados. O que aconteceu com os Ellison permanece em parte um mistério. Marta continua internada, em estado de dissociação profunda. Harold vive recluso, sem conceder entrevistas. As autoridades jamais reabriram o caso, e qualquer menção pública ao assunto é tratada com descrença ou silêncio.
silêncio, mas os moradores da região lembram e continuam a ouvir. Em algumas noites mais silenciosas, dizem que ainda se escuta algo vindo da direção da casa. Algo que não é exatamente uma voz, mas sim um chamado. Um chamado antigo, repetido por anos, por décadas, por séculos. Sempre o mesmo. Acorde. Talvez a casa esteja vazia. Talvez não. Talvez ela apenas guarde o que as pessoas não querem lembrar. Ou, quem sabe, ela seja apenas um espelho de tudo aquilo que a polícia jamais conseguiu enfrentar. Porque não se pode prender o passado e muito menos silenciar as vozes quando elas não querem mais esquecer. História 3. O Homem de Gesso. Em outubro de 2002, na pequena cidade de Rosemont, Dakota do Norte, uma série de desaparecimentos misteriosos começou a chamar a atenção da população e das autoridades locais. Em um intervalo de 4 meses, 3 adolescentes sumiram em circunstâncias parecidas, durante caminhadas solitárias em ruas pouco iluminadas entre o final da tarde e o início da noite. O primeiro caso foi o de Travis Miller, de 17 anos, que desapareceu a apenas 3 quadras de casa após sair de um treino de futebol. Seu celular foi encontrado no meio da calçada, ainda com a música tocando em fones de ouvido. A única testemunha, uma senhora idosa que observava a rua da janela, disse ter visto algo incomum. Ele parou de andar como se tivesse travado, e então algo branco se mexeu atrás dele. Alto, rígido, parecia uma estátua de gesso, mas estava andando. A polícia local tratou o depoimento como incoerente, mas então veio o segundo desaparecimento. Lori Bennett, 15 anos. A jovem sumiu em uma rota que atravessava o bosque entre a escola e o bairro residencial. No dia seguinte, os policiais encontraram seus tênis cuidadosamente colocados lado a lado no meio da trilha. Havia marcas no chão, pegadas pequenas e longas, pegadas paralelas, sem sinais de luta. Foi quando uma teoria ganhou força nas redes locais. Alguém ou algo estava sequestrando os adolescentes, e o nome se espalhou rapidamente: o Homem de Gesso. Era como todos começaram a se referir à figura alta, branca, imóvel, um vulto que parecia parte da paisagem, mas que às vezes se mexia. As histórias começaram a surgir. Um jovem que viu uma estátua em frente à garagem e, quando voltou com os pais, ela havia desaparecido. Uma menina que jurava ter visto uma escultura na calçada, que virou a cabeça e a encarou. O terceiro desaparecimento, Jamie Lawton, aconteceu em janeiro. Nele, as autoridades encontraram algo ainda mais perturbador: uma escultura de aproximadamente 2 metros de altura, humanoide, coberta por uma camada branca espessa, semelhante a gesso seco. A figura estava curvada, com braços longos até os joelhos e sem rosto. No peito da estátua, algo estava gravado com letras tortas, arranhadas com algum objeto fino. Não abra os olhos. A estátua foi recolhida para a perícia, mas o laudo nunca chegou a ser divulgado publicamente. O xerife apenas declarou: não há como determinar quem ou o que criou aquilo, mas não parece humano. A população entrou em pânico. Famílias passaram a manter seus filhos em casa. O toque de recolher informal começou às 17 horas e, mesmo com patrulhas reforçadas, o Homem de Gesso nunca foi visto se movendo a olho nu, mas sempre aparecia onde não deveria estar, silencioso, parado, observando. Após o desaparecimento de Jamie Lawton e a descoberta da estátua anônima, a polícia de Rosemont intensificou a investigação, pressionada pela mídia local e pelo pânico crescente entre os moradores. Equipes da perícia estadual foram chamadas. A tal escultura, que muitos já chamavam abertamente de O Homem de Gesso, foi levada para análise no laboratório forense de Bismarck. A composição do material intrigou os especialistas. A camada branca era semelhante ao gesso industrial, mas continha traços de carbonato de sódio, fibras vegetais e fragmentos orgânicos não identificados. Alguns trechos continham pele humana deteriorada, o que levou à hipótese de que a figura pudesse ser uma espécie de casulo ou revestimento de um corpo. Essa teoria, porém, nunca foi confirmada oficialmente. Em paralelo, a polícia seguiu as pistas convencionais: interrogatórios,
buscas em propriedades abandonadas, revisão de câmeras de segurança da cidade. Nada produziu resultados úteis. Certa noite, um dos detetives designados ao caso, Robert Glinsky, resolveu patrulhar a área do desaparecimento de Lori Bennett por conta própria. Ele seguiu a trilha do bosque por volta das 23 horas. Levava uma lanterna e um gravador de áudio ligado, por hábito. No trecho mais estreito do caminho, entre duas árvores retorcidas, Robert parou bruscamente. O áudio depois revelaria o som dele ofegando, seguido por uma frase murmurada. Ele está me olhando. Meu Deus, ele está me olhando e não tem rosto. Um segundo depois, ouve-se um som seco, como uma pancada de madeira. Depois, estática. Robert foi encontrado 3 horas depois, em estado de choque, com hematomas nos braços e olhos extremamente dilatados. O detetive não voltou mais à ativa. Durante meses, ficou internado com episódios de alucinação e transtornos dissociativos. Em seus delírios, repetia frases como: não é ele que se move, é a gente que congela. Ele só existe quando você percebe. A essa altura, a investigação já havia sido oficialmente assumida por uma força-tarefa estadual, mas os recursos começaram a minguar. O caso, por mais aterrador, não apresentava elementos que pudessem sustentar uma investigação criminal convencional. Não havia corpos, nem suspeitos, nem provas conclusivas. A mídia parou de cobrir o caso aos poucos. Com o tempo, os desaparecimentos foram sendo empurrados para o fundo dos arquivos. Mas os moradores não esqueceram. Em fóruns locais da internet, pessoas relatavam avistamentos de uma figura branca parada em esquinas, nos limites da cidade, sempre à noite, sempre imóvel. Um caminhoneiro relatou em 2004 que viu uma estátua em pé no acostamento da Rota 28. Quando voltou 1 hora depois, após descarregar a carga, a figura estava a 3 quilômetros de distância, parada à beira de outra estrada. E então, em 2005, surgiu o relato de Lisa Ferris, uma professora de história aposentada. Segundo Lisa, ela estava chegando em casa à noite quando viu algo na varanda. Era alto, branco, curvado e parecia escutar. Ela não entrou, deu ré com o carro e foi dormir na casa da filha. Quando voltou no dia seguinte com a polícia, encontrou marcas brancas nas tábuas da varanda, como se alguém ou alguma coisa tivesse deixado um pó espesso ao se mover. Nenhum rastro identificável, nenhum DNA, nenhuma explicação. O caso dos desaparecimentos no fim 2006, oficialmente por falta de provas e de suspeitos. Mas dentro dos arquivos da delegacia de Rosemont, há uma caixa com um nome escrito a caneta: Homem de Gesso. E dentro dessa caixa há uma cópia do laudo forense e uma fotografia. A imagem mostra a figura branca parada diante da casa de Jamie Lawton na noite anterior ao desaparecimento, sem rosto. Embora o caso tenha sido oficialmente encerrado 2006, o Homem de Gesso jamais desapareceu por completo da vida dos moradores de Rosemont. Nos anos seguintes, surgiram relatos esporádicos em fóruns da Deep Web, subreddits de mistérios não resolvidos e comunidades de ocultismo, sempre descrevendo no padrão, uma figura branca, alta, imóvel, observadora e que aparecia onde não deveria estar. Em 2009, uma equipe de documentaristas amadores decidiu produzir uma minissérie sobre o caso. Eles entrevistaram familiares das vítimas, antigos policiais e moradores da região. O projeto nunca foi concluído. Um dos cinegrafistas, Daniel Wexler, desapareceu durante as filmagens após sair sozinho durante a madrugada para registrar imagens da trilha onde Lori Bennett sumiu. A câmera foi encontrada dias depois, ainda com bateria. A última gravação mostra Daniel caminhando pela mata com a lanterna. Em determinado momento, a luz da lanterna ilumina algo ao fundo, uma silhueta branca, parcialmente encoberta pela vegetação. Ele sussurra: "O que é aquilo?" A imagem treme. E então o vídeo termina com um som abafado, como se alguém tivesse coberto o microfone. A polícia novamente não encontrou vestígios. A família Wexler processou o estado, mas o caso foi arquivado por ausência de provas. A série foi abandonada, mas os arquivos vazaram. Os trechos gravados se espalharam por fóruns e canais obscuros do YouTube. E foi assim
assim que o Homem de Gesso ganhou projeção nacional. Logo começaram a surgir relatos em outras cidades. Em Iron Hill, Montana, um segurança noturno relatou ter visto algo branco parado entre dois postes, onde não havia estátuas. Em Mill Creek, Wisconsin, uma jovem registrou com o celular o que descreveu como uma coisa branca no telhado de um prédio abandonado, que desapareceu ao piscar. Mas o caso mais emblemático foi o de Carla Jensen, em 2014. Moradora de Fargo, Dakota do Norte, Carla havia visitado Rosemont em 2002, na época dos desaparecimentos. Ela tinha 12 anos. Em uma entrevista concedida antes de sua morte, Carla contou que, durante aquela visita, viu o Homem de Gesso parado no quintal da casa dos tios. Ele estava ali, parado, mas eu sabia que ele não era uma estátua. 12 anos depois, já adulta e mãe de uma menina de 4 anos, Carla começou a notar sinais de algo estranho. Primeiro foram manchas brancas nas janelas externas. Depois, pegadas no chão da garagem, marcas de algo pesado, como se tivesse sido arrastado. Então, uma noite, ela acordou com a filha chorando. "Mamãe, ele tá parado na parede." Carla pegou a menina nos braços e correu. Passou a noite em um hotel. Na manhã seguinte, chamou a polícia, mas não havia qualquer sinal de invasão. Apenas um detalhe chamou a atenção dos agentes. O espelho do quarto estava trincado e havia um recado escrito com algo branco, parecido com giz. "Ainda estou aqui." 3 semanas depois, Carla Jensen foi encontrada morta em seu quarto. Causa: parada cardíaca, sem antecedentes clínicos. O laudo médico descreve algo incomum. Os olhos estavam completamente dilatados, como se ela tivesse morrido no exato instante de um susto profundo. Ao lado da cama, havia marcas brancas semelhantes a gesso seco. As autoridades encerraram o caso como morte natural. Mas entre os usuários dos fóruns que acompanhavam os relatos do Homem de Gesso, uma teoria cresceu. Ele não é um homem, não é uma criatura, é um padrão, um arquétipo que se fixa na mente. Quanto mais você sabe, mais ele se aproxima. Ele existe porque você acredita que ele existe. E o mais aterrador, ele só aparece para quem já foi tocado por ele uma vez e nunca vai embora completamente. Em 2018, um usuário anônimo do fórum Beyond Realms publicou um relato que reacendeu o interesse pelo caso do Homem de Gesso. Intitulado apenas "Eu o vi de novo", o post detalhava um encontro ocorrido nos arredores de Bismarck, Dakota do Norte. O autor afirmava que era irmão de Jamie Lawton, a terceira vítima de Rosemont, e que, por anos, vinha tentando reunir evidências do que realmente acontecera com o irmão. A postagem dizia: "Ele nunca foi um mito, ele está vivo, não como a gente entende vida, mas de algum modo ele permanece. Ele voltou para mim semana passada." Segundo o autor, ele dirigia por uma estrada secundária quando notou algo no campo à sua esquerda. Uma figura branca, enorme, imóvel, de costas, como uma estátua esquecida no meio da plantação. Mas o mais estranho foi que a figura estava meio afundada no chão, como se tivesse brotado dali. Ele parou o carro, saiu com o celular e tirou uma única foto antes de fugir. A imagem, embora de baixa qualidade, mostra algo grande e pálido, sem nitidez, mas de forma humanoide. O post gerou centenas de comentários, a maioria pedindo mais provas. O autor prometeu uma sequência, mas nunca mais postou. 3 meses depois, uma reportagem da KXMB News noticiou que um homem havia sido encontrado morto dentro de casa em Bismarck, com características semelhantes às de Carla Jensen: parada cardíaca repentina, pupilas dilatadas e poeira branca nos lençóis. A identidade da vítima nunca foi divulgada. Outro incidente ocorreu em 2021, em Idaho Falls, onde uma família relatou ter encontrado 3 vezes em uma única semana uma escultura que não deveria estar ali no quintal, cada noite em um lugar diferente. Tentaram filmar, mas as câmeras de segurança apresentaram falhas ou arquivos corrompidos sempre que apontavam para a figura. A filha mais velha, de 11 anos, desenhou o que viu em um caderno escolar: um ser alto, branco, sem rosto, com a palavra "Olhe" escrita no peito. O desenho foi compartilhado nas redes e logo associado ao Homem de Gesso. Desde então, fóruns e páginas dedicadas ao oculto passaram a catalogar relatos semelhantes em estados distintos: Ohio, Maine, Colorado e até na fronteira com o México.
caótico, uma constante em todos os casos. Ele nunca se move na frente das testemunhas. Ele nunca fala e sempre deixa algum traço, gesso, poeira, pegadas ou palavras curtas gravadas em superfícies. Há quem diga que o homem de gesso é uma entidade que se alimenta da atenção, que quanto mais falamos sobre ele, mais forte e presente ele se torna. Outros acreditam que ele é um tipo de manifestação psíquica coletiva, um reflexo do medo humano ancestral do desconhecido, daquilo que nos observa em silêncio. Mas uma coisa permanece: em nenhum dos relatos a polícia conseguiu explicar, e até hoje ninguém voltou depois de vê-lo de perto. O homem de gesso nunca foi capturado, registrado formalmente, nem reconhecido pela ciência ou pelas autoridades. Ainda assim, ele permanece, seja nas trilhas silenciosas de Rosemont, nas margens esquecidas de Bismarck, ou nos cantos escuros da internet, onde vozes anônimas contam histórias que se assemelham demais para serem coincidência. Talvez ele não precise existir de forma física. Talvez o mais perturbador seja isso: a ideia de que certas entidades só precisam ser lembradas para continuar a agir, como um eco que não desaparece porque sempre encontra uma nova parede para ricochetear. Se o homem de gesso é real ou apenas uma lenda nascida do medo e da perda, ninguém sabe ao certo, mas há algo inegável. Desde que seus primeiros relatos surgiram, nunca houve explicações concretas, nenhum culpado, nenhuma prisão, nenhum corpo. A polícia não resolveu e talvez nunca possa resolver, porque não se trata de lógica ou provas. Trata-se de algo que vive nas frestas da razão, onde a mente humana hesita entre o que pode ser real e o que não deveria ser. Antes de encerrar, uma última observação: se por acaso, enquanto ouvia essa história, você sentiu uma presença silenciosa ao seu redor, um leve arrepio, um instante de silêncio estranho, olhe ao seu redor, mas não por muito tempo. O homem de gesso só se aproxima de quem percebe demais. E agora que você sabe, pode ser que ele já esteja mais perto do que imagina. 3 histórias, 3 realidades que desafiam a lógica. Em cada uma delas, há um padrão que se repete. Pessoas desaparecem, testemunhas são ignoradas. A polícia investiga, mas não consegue explicar. E no fim, o silêncio. A sensação de que há algo lá fora, ou dentro de nós, que escapa completamente ao nosso entendimento. A mulher que acordava com marcas impossíveis no corpo, cercada por um medo que a medicina não soube nomear. A casa esquecida em uma rua tranquila, onde ninguém entra e ninguém sai. O homem de gesso, que se ergue sem som nos cantos mais silenciosos da nossa atenção. Talvez o verdadeiro terror dessas histórias não esteja apenas no que aconteceu, mas no fato de nunca terem sido resolvidas. Quando a polícia falha, o que nos resta? Quem protege os que ficaram vivos? Quem explica aquilo que nem mesmo os olhos conseguem compreender? Histórias como essas nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável. Nem sempre a verdade aparece com uma lanterna. Às vezes, ela se esconde nas sombras e observa em silêncio, esperando para ser lembrada. Se você chegou até aqui, talvez também sinta esse peso, o de saber que há mistérios que jamais serão resolvidos e que talvez a qualquer momento se tornem parte da sua própria história. Boa noite e durma bem, se conseguir.